Segundo ponto, eu percebi também que para a galera que não é do direito, e até quem é do direito, mas assim, não tem muito contato com o processo, cara, de fato, assim, é meio complicado acompanhar minha aula, cara. Porque às vezes eu dou uma acelerada e vou atropelando alguns conceitos. Eu vou fazer diferente esse ano. Por exemplo, eu agora estou terminando, vocês sabem, está tendo um concurso lá da Defensoria do Rio de Janeiro, né? E eu estou terminando a turma de processo civil lá no Rio agora. Eu tenho mais uma aula para dar com eles. Não que eu não vá fazer aqui, eu vou fazer. Mas nessa turma, só para vocês terem uma ideia, ninguém tem nível superior em direito. É todo mundo nível médio, né? Então ninguém no início sabia nem o que era trânsito e julgado. O nível da turma era esse. E eu estou chegando na turma, assim, no final, fazendo sabatina com eles, falando, cantando o código todinho. Só que o que eu tenho feito? Eu tenho feito a leitura do código e a explicação de cada dispositivo do código. Fala, o que é isso aqui? Por exemplo, Manu, eu emprestei para você R$100, certo? No que eu emprestei para você R$100, você não me pagou. Se você não me pagou, Sobral vai entrar com uma ação de cobrança contra a Manu. Sobral mora no Rio de Janeiro, Manu mora em BH. Nós temos aqui um direito pessoal ou um direito real sendo discutido nessa demanda? Empréstimo. Pessoal ou real? Sabe? Cara, vou te dar uma dica rápida. Direito real é direito ligado às coisas. Por exemplo, propriedade, patrimônio, é isso. Direito pessoal são aquelas obrigações que unem pessoas específicas. Vamos lá. O meu direito aqui é em face de qualquer pessoa ou só em face da Manu? Só em face da Manu. Então, direito o quê? Pessoal. Aí o Código de Processo Civil, ele traz uma regrinha de quando você vai ajuizar a ação para cobrar direito pessoal, onde que é? E ele fala domicílio do réu. Agora, se você vai discutir algo ligado a direitos reais, não é domicílio do réu, é o local onde situa a coisa. Então, por exemplo, se eu e Manu estamos discutindo a propriedade do imóvel em Brasília, a ação não vai ser nem no Rio, nem em BH. Vai ser onde? Em Brasília. Então, eu vou assim devagarinho, eu vou explicando artigo a artigo, aí eu paro. Vamos lá, repete comigo. Artigo a artigo, paro, repete comigo. E deu certo. Então, eu vou procurar adotar mais esse modelo para que as pessoas entendam efetivamente como é que o processo funciona. Então, antes até de falar de fontes, de princípios, de tudo, eu vou te dar uma noção assim muito geral do que é um processo. Porque quem nunca pegou uma capa de processo, viu uma petição inicial, uma contestação, é difícil você materializar na prática isso aqui. Vamos lá, vamos para o quadro aqui, Roberto, rapidinho. É só rabisco, não tem nada demais. Vamos continuar o meu exemplo aqui com a Manu. Sobral emprestou R$100 para Manu. Não, como é aula de processo de trabalho, vamos dar exemplo trabalhista. Sobral trabalhou como empregado doméstico da Manu. Imagina, ó, de vestidinho na tua casa. E Manu não respeitava a limitação de jornada de Sobral. Porque empregado doméstico hoje tem limitação de jornada? Tem. Tem que trabalhar quantas horas no máximo por dia? 8 e na semana? 44. Nada disso. Lerê, lerê, lerê. Trabalhava o dia inteiro. Começava a trabalhar 7 horas da manhã e só parava 10 horas da noite, de segunda a sábado, e com folga no domingo quinzenalmente. Folgava um e trabalhava no outro. Então vamos lá. Perceba que eu estou contando uma historinha aqui do que está acontecendo? Certo. Aí pensa comigo. Se eu estou dizendo que os empregados domésticos têm direito à jornada limitada por dia a 8 horas, e que nesse meu dia eu trabalhei de 7 até as 10, não é isso? Então de 7 até as 10 dá 15 horas, né? Porque é 19, 19, 20, 21, 22. 15 horas isso. Que na verdade eu estou trabalhando 15 horas. Então, dessa minha historinha, me nasce o direito a receber o quê? Hora extra. Então pensa comigo, o fato de eu trabalhar 15 horas por dia é a causa que me leva a pedir o pagamento de hora extra. Por isso que a historinha é a causa de pedir, e pedido é o que você quer. Você, juiz, se você virar para o juiz e falar assim, chegar numa audiência, vamos dizer que você não falou nada, escreveu nada, falar assim, excelência, eu quero que ela me pague hora extra. Qual é a pergunta que você faria? Por quê? Entendeu? Pedido. Sem causa de pedir, adianta? Não. Por quê? Aí você vai contar a historinha. Porque eu trabalhava na casa da Manu, e ela não anotava o meu ponto, e na verdade eu entrava às 7 horas da manhã, e saía às 10 horas da noite, e nos termos da Lei Complementar 150 de 2015, que é a Lei dos Empregados Domésticos, hoje empregado doméstico tem direito à limitação de jornada. Considerando que a limitação é de 8 horas por dia, e eu trabalhava 15 horas por dia, por todo exposto, pedido, pague hora extra. Entendeu? Tá, mas peraí. Então, eu estou formando uma ação judicial aqui. Eu tenho uma historinha, que é a causa de pedir, e eu tenho um pedido em virtude dessa historinha. Só que essa ação judicial é formada por quem pede e em face de quem se pede. Quem pede é o autor, em face de quem se pede é o réu, que são as partes. Pronto, eu tenho aqui todos os elementos de uma ação judicial.
Partes, causa de pedir e pedido. Quem são as partes? O autor é quem pede. Quem é o réu? Contra quem se pede. Qual é a causa de pedir? É a historinha que me leva a pedir alguma coisa. O que é o pedido? O que efetivamente eu quero. Vamos notar os elementos da ação, então? Vamos lá. Elementos da ação. Eu tenho partes, autor e réu. Eu tenho a causa de pedir e eu tenho o pedido. Vamos lá, eu vou botar a linguagem vulgar aqui, cara, é para entender, depois a gente vai para o juridiquês. A causa de pedir é a historinha, vou botar assim, ó. E o pedido é o que eu quero. Beleza? Só que, peraí, gente, na Justiça do Trabalho, quando você entra com uma ação judicial, vai formar um processo, né? E aí a gente fala assim, vamos autuar esse processo. O que é autuar? Formar autos com U, botar uma capa, botar uma etiqueta com número, dizer quem entrou com a ação, contra quem se entrou com a ação, em qual vara está e quando foi distribuído. Quando eu formei esses autos, na capa vem escrito autor e réu na Justiça do Trabalho? Não. Como é que vem na Justiça do Trabalho escrito? Reclamante e reclamado. Então, vamos só frisar que na Justiça do Trabalho o nome é reclamante e o réu é o reclamado. Essas expressões aqui são da JT. No processo civil a gente chama de autor e réu. Na Justiça do Trabalho a gente chama de reclamante e reclamado. Tá. Partes aqui no caso. O reclamante é Sobral e a reclamada é a Manu. Qual é a historinha? Sobral, empregado doméstico, trabalhava de segunda a sábado, das 7 às 22. Beleza? Então perceba, o que eu estou colocando aqui, concorda comigo que foi o que aconteceu no mundo dos fatos? O que todo dia se verificava? Que eu acordava, começava a trabalhar às 7 da manhã e parava às 10 horas da noite. Tá bom, mas quando eu conto essa historinha, eu tenho que trazer essa historinha para o mundo do direito. Ou seja, onde que eu está escrito em algum lugar que o fato de alguém trabalhar de 7 às 22 vai me gerar o tal do pedido de pagamento de hora extra? Vamos lá, em primeiro lugar, está previsto aonde? Na Constituição, que hoje traz para o empregado doméstico a limitação de jornada. Além de na Constituição, hoje na própria lei dos empregados domésticos, que é a lei complementar 150. Marcel chegou a trabalhar com vocês a 150? Beleza. Que traz a limitação de quantas horas por dia? 8 horas por dia. Aí eu venho e falo, ó, essa é a historinha do mundo dos fatos. Agora eu vou contar a historinha do mundo do direito. Constituição Federal de 88, artigo 7º, limitação de jornada. Quer dizer, artigo 7º, parágrafo único, que é onde está lá do doméstico. Limitação de jornada para o doméstico. Mais Lei Complementar 150 de 2015, que trata lá de 8 horas dia. Vamos lá, gente. Isso aqui é fato ou é direito? Isso é direito. São as normas que se aplicam a esses fatos. Então, essa aqui é a causa de pedir na parte do direito. Depois a gente vai dar os nomes. Aí eu botei. Olha só, cara. Por isso que eu falo, fazer a petição inicial é a coisa mais simples do mundo. Fala, Bertão. Tá meio mais ou menos, né? Pode dizer aqui, ó. Bom, então, considerando que eu trabalhava de segunda a sábado, de 7 às 22, e que a Constituição Federal e a Lei Complementar me garantem limitação de jornada e trabalhar no máximo 8 horas por dia, o que eu quero? Pedido, pagamento de horas extras. Por isso é que, gente, numa petição inicial, qualquer pessoa pode fazer a petição inicial. O que você vai fazer? Vamos lá. Primeiro, o direcionamento. Para onde que vai? Excelentíssimo senhor juiz do trabalho da vara tal.
Aí vem fulano, autor, qualificação, blá, 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 vem ajuizar reclamação trabalhista contra o réu. E aí a qualificação de cada um. Primeira coisa que eu vou escrever, dos fatos. O que eu vou contar? Isso aqui. Contei os fatos, eu boto agora do direito. Ou seja, eu vou aplicar os fatos do mundo do direito. Contei os fatos, contei o direito. Aí eu escrevo assim, ó. Por todo o exposto, pedido. Fala pra mim se é difícil fazer uma petição inicial. Coisa mais fácil do mundo. Só que assim, as pessoas querem enfeitar, citar direito alemão, não precisa nada disso. Quantas vezes já vi audiência, o juiz virar pro cidadão e falar assim, ó, eu não entendi nada tá escrito aqui, me conta aí o que é. Me fala aí o que é, porque aqui eu não consigo entender, me explica aí o que é. Porque o cara enfeita tanta coisa, é para contar uma história simples. Vou dar um exemplo, você vai no juizado especial e está com problema com a TIM. Sei lá, porque a TIM, por exemplo, vendeu para você um plano de 30 GB e você verifica que dados 10 GB já chega aquela mensagem SMS dizendo que você estourou a franquia. Cara, vamos lá. Autor, você, réu, TIM SA, dos fatos, no dia tal, eu liguei para a TIM, a TIM me ligou e me foi oferecido um plano de 30 GB por R$100. Porém, esse plano de 30 GB não é 30 GB. Na verdade, está sendo cobrado, está sendo estourado a partir de quanto? 10 GB, conforme prova anexa que mostra SMS no meu celular. Do direito, a TIM não está cumprindo a cláusula contratual assim estabelecida. Por todo exposto, eu quero a devolução do dinheiro, ou eu quero o serviço de 30 GB. Acabou. É isso, cara. Pedir alguma coisa em juízo é a coisa mais fácil do mundo, por mais que 90% dos advogados brasileiros não sabem pedir. Porque se o cara fizesse essa coisa simples, o juiz amaria. Por isso que tem juiz que, assim, dá um despacho meio louco, como eu já vi, o cara trazer a petição inicial, não estou falando em processo para discutir propriedade intelectual, que é um negócio difícil, enrolado. Traz uma petição inicial com 90 páginas. Porra, que porra de direito é esse? Precisa de 90 páginas. Aí depois o juiz despachando. O direito exposto na presente demanda não demanda 90 laudas ao advogado para emendar a petição inicial. Nem existe, assim, esse despacho. Só que o juiz fica tão puto, que ele fala, não é possível, meu cara vai botar 90 páginas, eu tenho 5.000 processos aqui dentro para poder escrever um negócio desse. Se você olhar, cara, essa minha petição inicial, ela tem quantas páginas? No máximo, 2. No máximo. Que era a qualificação, a historinha e o pedido, acabou. A mesma coisa se você fizer uma açãozinha no juizado. Você vai fazer o direcionamento, o autor e o réu, fato, direito, por todo exposto, o que você quer. Tá entendido, então, o que é uma ação judicial? Beleza? E essa ação judicial, você concorda comigo, que ela vai seguir um encadeamento lógico de atos processuais, que é dentro do processo. Ou seja, uma vez que você ajuizou a ação judicial, qual é o próximo passo? Por exemplo, no processo do trabalho. Uma vez que entrou a petição inicial, pensa comigo, como é que funciona? A gente vai citar a reclamada para apresentar a contestação? Não, a gente vai notificar ela para comparecer numa audiência. Mas, por exemplo, eu poderia citar a reclamada para apresentar a contestação? Poderia ser assim o procedimento? Poderia. Mas a lei escolheu isso? Não. Então, você entender o processo é você entender esse encadeamento de atos processuais que vai se desenvolver para você chegar e resolver o seu pedido. É difícil isso aqui, gente? Está entendendo? Se não estiver viajando, me fala agora. Está entendendo o que eu estou falando? Tem certeza? De boa? Ok. Tá. Então, ó, só para a gente ter uma noçãozinha aqui. No processo trabalhista, você tem aqui a petição inicial, beleza? Aí a petição inicial, vamos lá. Depois que ela entra, ela vai para o gabinete do juiz. Ela para onde? Na secretaria da vara. Então, ela para na secretaria. Então, você, por exemplo, vai trabalhar no TRT, a petição inicial vai parar na sua mão, não é isso? E aí, nesse caso, o que a gente vai fazer? Tenta lembrar aí. O que a gente vai fazer com essa petição inicial? Não, se a petição inicial já entrou e foi para a secretaria, é porque ela já foi, vamos lá, ó, distribuída, boa colocação, ou registrada. Qual vai ser a diferença de distribuir ou registrar uma petição inicial? Distribuir se tiver mais de uma vara, registrar se só tiver uma. Vamos lá, para a galera do direito, anota aí. Qual é a diferença de distribuir ou registrar? Eu tenho 5 varas no trabalho.
Eu posso escolher qual juiz julga? Não, é sorteio, é aleatório. Então vai fazer uma distribuição. Lá onde eu trabalhei, vara do trabalho de cruzeiro, só tinha vara do trabalho de cruzeiro. Tem como ter distribuição aqui? Não, só tem uma. Então você faz o quê? Registro. Então, ó, uma vez distribuída ou registrada a petição inicial, qual é a diferença? Distribuir quando tem mais de uma vara, registrado só tem uma. Essa petição não vai para o gabinete do juiz, ela vai para a secretaria, que... Vamos lá, a Sama falou assim, redução a termo. O que significa reduzir algo a termo? Reduzir algo a termo é o seguinte, ó, é quando o reclamante comparece à secretaria e ele sozinho quer ajuizar uma reclamação trabalhista, mas ele não trouxe nada. Ele fala assim, ó, eu vim aqui reclamar e ele fala assim, ó, no Ministério do Trabalho. Ele não fala do seu trabalho, não, fala Ministério do Trabalho. Aí você entende o que o cara quer dizer, né? Aí você fala assim, filho, vem cá, senta aqui do meu lado, o servidor que faz isso. Começa a cantar a historinha aí pra mim. No que ele canta a historinha aí, você digita, isso é reduzir a termo. Então, o que é reduzir a termo? É você pegar qualquer ato processual e colocar por escrito. Nota de rodapé, anota. Porque a gente vai ver isso ao longo do curso. Foi bom a Sama levantar isso. Toda vez que eu falar reduzir algo a termo, o que é reduzir a termo? É você pegar um ato processual, reduzir a termo, essa expressão, é você pegar um ato processual e colocar por escrito. Vamos lá. Eu espero que você esteja com a CLT e se não tiver, abre rapidinho no celular aí. Coloca aí no artigo 837. Ó, nem é o tópico da aula, é só para te entender, ter uma noção básica de processo. Porque eu vou ficar falando de fonte de processo, de forma de solução, mas o cara não sabe o que é processo. Vamos entender primeiro o que é o que a gente está estudando. Para quem não tiver, 837. Eu leio devagarinho. Ó, vamos ver se o 837, olha aqui, gente, olha pro quadro rapidinho, ó. Ele bate certinho com o que eu acabei de falar aqui agora. O 837 fala assim: nas localidades em que houver apenas uma junta de conciliação e julgamento. Vamos lá. Toda vez que a CLT, que é uma legislação de 1940, trouxer a expressão junta de conciliação e julgamento, na verdade está falando o quê? Vara do trabalho. É porque na época a vara do trabalho não era um órgão singular, era um órgão colegiado. Era o juiz togado e os chamados juízes classistas, que era um indicado pelo empregador e um indicado pelos empregados. Então, leu junta de conciliação e julgamento, eu já vou trocar automaticamente por vara do trabalho, tá? Então vamos lá. Nas localidades em que houver apenas uma vara de trabalho ou o escrivão do cível. Como assim um escrivão do cível? É na localidade em que eu não tenho vara do trabalho instalada. E quando você não tem vara do trabalho instalada, quem funciona como justiça do trabalho? A justiça comum, o juiz de direito, beleza? Então, de novo, na localidade em que houver apenas uma vara do trabalho ou um escrivão do cível, a reclamação será apresentada diretamente à secretaria da junta ou cartório de juízo. Apresentar diretamente significa o quê? Registrar. Nas localidades em que houver mais de uma junta ou mais de um juízo ou escrivão do cível, a reclamação será preliminarmente sujeita ao quê? Distribuição. Tá batendo com o código? Então você pode até botar, ó, 837, 838 CLT. 837, 838 CLT. Cara, me deixa orgulhoso. Lembra da minha petição inicial? Olha aqui, ó, direcionamento, autor, reclamante, no caso, reclamação trabalhista de fato reclamada, dos fatos, do direito, por todo exposto que eu quero, tá? Então, direcionamento, partes, causa de pedir e pedido. Confere? Leia comigo o 840.
A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Opa, escrita ou verbal. Qualquer das duas precisa reduzir a termo? Somente a verbal. Beleza, show de bola. Sendo escrita, vamos lá. A reclamação deverá conter a designação do juízo. Olha para o meu quadro. Qual é a palavra que está escrita aqui? Direcionamento. A qualificação das partes. Autor e réu. Depois ele fala, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio. O que é isso? Causa de pedir. Depois o quê? O pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação do valor. Ou seja, você quer hora extra? Qual período? Quantas você fez? Quanto custa? Certo, determinado, indicação do valor. Depois você tem que ter o quê? Data e assinatura ou do reclamante, se ele estiver sozinho, ou do seu representante, que seria quem? O advogado. Vamos então fazer uma conexão disso aqui. Você chegou a anotar isso aqui? Vamos botar com o parágrafo 1º do 840? Vamos comparar? Beleza? Vamos lá? Não, não uso não. Obrigado, chefe. Valeu. Ó, comparando com o 840, porque o meu exemplo aqui é vulgar. Aí vamos para o juridiquês agora. Sendo escrita, a reclamação deverá conter designação do juízo. Aqui, direcionamento. Excelentíssimo senhor juiz da Vara do Trabalho de Cruzeiro. Aí, peraí, olha só. E, no caso da Vara do Trabalho de Cruzeiro, você já pode botar o senhor juiz da Vara do Trabalho de Cruzeiro. Mas se for em BH, tem várias varas de trabalho, concorda comigo? Aí, como é que você faz? Excelentíssimo senhor juiz de uma das varas do trabalho da capital. De uma das varas do trabalho. Porque você sabe qual vai cair? Não. Então você bota para uma delas. Porque nesse caso vai ser o quê? Distribuição. Então, quando eu falo aqui, designação do juiz é o direcionamento. Depois ele fala, qualificação das partes, aqui ó, autor e réu. Marcelo Mendes Sobral, brasileiro, casado, pai da Manu, marombeiro, professor e dançarino. Agora, breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio. Aqui, ó. Breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio. Causa de pedir. Breve exposição dos fatos de que resulta o dissídio. Causa de pedir. Depois ele fala, o pedido. Só que agora, o que você vai acrescentar aqui? Ele tem que ser certo, determinado e indicar o valor. Aí você bota quantos dias você fez hora extra, quantas horas foram realizadas e quanto custa essas horas. O valor. Então, quantos dias você fez, quantas horas deu no total e quanto custa. Para fechar minha petição aqui, que eu não coloquei, eu tenho que ter o quê? Data, mais o quê? Assinatura. Cara, processo é um negócio tão lógico, velho. E tão mais gostoso de estudar que direito material. Porque o processo é lógico. Tem uma razão de ser. Pronto, tá todo o parágrafo 1º do 840 aqui. Agora vem cá, vem cá, vem cá. Robertão, tá o quadro inteiro aqui? Então, a gente conectou daqui para cá, porque eu falei que eu tenho uma petição inicial, que é isso aqui, certo? Que foi distribuída ou registrada e que foi parar na secretaria. A gente só falou o conteúdo dessa petição, mas até agora caiu na tua mão, até igual a batata quente assim, né? Então não sabe o que vai fazer com ela, né? Então vamos descobrir o que você vai fazer com essa petição inicial. Vamos lá. Só para registrar aquilo que eu já falei para vocês. Dá uma lidinha no parágrafo, só o início, do parágrafo 2º do 840. Se verbal, a reclamação será o quê? Reduzida a termo. Reduzir a termo é colocar por escrito. Difícil? Não. Agora vamos lá. Vem no 841, aí vem para cá, ó. Já fica de olho aqui. Recebida a protocolada reclamação, o escrivão ou secretário. Toda vez que a CLT falar escrivão ou secretário, vamos lá, escrivão é o chefe do cartório estadual ou da vara do trabalho? O cartório estadual.
E o secretário é o chefe da vara do trabalho. Então, se quiser deixar essa diquinha também, toda vez que a CLT falar escrivão ou secretário, escrivão é o chefe da vara do cartório estadual, investido na justiça trabalhista. Escrivão é o chefe do cartório estadual, investido na justiça trabalhista. Secretário é o chefe da vara, que na prática a gente chamou de diretor de secretaria. Então, ó, vamos lá, vamos descobrir o que tem que fazer com essa batata quente aí. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo. Aqui, segunda via da petição ou do termo. Petição se a inicial foi por escrito e do termo se a reclamação foi verbal. Registra. Tá vendo? É assim que eu quero estudar processo agora. Ponto a ponto, vamos ter que estar escrito em cada palavrinha. Por que a norma fala no momento... Primeiro ela... Cadê? Voltando aqui. Ela fala petição ou termo. Petição, porque se a reclamação foi escrita. Termo, se ela veio verbal e você reduziu a termo. Então a gente viu que o escrivão ou o secretário tem um prazo de 48 horas para remeter a segunda via ao reclamado. Então vamos lá. A secretaria vai, em 48 horas, remeter segunda via da PI ao reclamado. Então você já sabe o que tem que fazer com essa batata quente. Em 48 horas ela tem que sair dali. Tá, mas é só entregar na mão dele e fica nisso mesmo? Não, continua. E ele fala... Notificando ao mesmo tempo, como assim? Eu mandei a segunda via para ele e junto com a segunda via já vai uma notificação. Continua. Para comparecer à audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Então, eu mando a segunda via em 48 horas e já notifico para a audiência... observado o prazo mínimo de 5 dias. Por que eu observo o prazo mínimo de 5 dias? Esse seria o nosso suposto prazo de defesa. É o prazo que ele tem para poder preparar a defesa dele. Aqui, ó, deixa eu te ajudar. Eu vou entrar com uma reclamação trabalhista contra a Tatá. E aí está dizendo, então, que o Sobral vai ter que distribuir ou registrar uma petição inicial, que essa petição inicial vai passar na secretaria, que vai ter 48 horas para enviar a segunda via para a Tatá, designando uma audiência observando o prazo mínimo de 5 dias. Confere até aqui. Perceba que fala notificação, não fala citação nem intimação, que são expressões lá do processo civil, né? Vamos entender essa lógica aqui. Esquece agora a minha reclamação trabalhista. Vamos para o empréstimo aqui com a Manu. Empréstimo com a Manu é no cível, beleza? Quando eu entro com o empréstimo aqui em relação a Manu no cível, aqui a gente vai falar em citação e vai falar em intimação. O ato inicial, porque vamos lá, eu entrei com a petição inicial contra a Manu, mas ela já está sabendo? Não. Como é que ela vai tomar ciência de que contra ela foi instaurada uma relação processual? Citação. Então, citação é só para isso. Agora, qualquer outro ato do processo, avisou a data da perícia, avisou a data da audiência, disse em quanto tempo você pode trazer o rol de testemunhas, te comunicou a sentença, qualquer outra comunicação vai ser o quê? Intimação. Então, você avisar dos demais atos do processo é intimação. Você trazer alguém para o processo para iniciar é a citação. Pô, mas a CLT não falou nem citação, nem intimação. Nesse primeiro momento, vamos lá, a Tatá já está sabendo da reclamação trabalhista? Não. Então, o que deveria ser aqui? Citação ou intimação? Citação. Mas a CLT então errou? Não. Porque a notificação, na verdade, CLT, ela tem 2 propósitos. Notificar para você comparecer à audiência,
para tentativa de acordo e não havendo acordo, apresentar a sua defesa. Então a nossa lógica é distinta. Inclusive o processo civil novo CPC copiou a gente agora, né? Começa por audiência. Antes começava direto pela citação para apresentar a defesa. Então, por que a nossa norma fala notificação? Porque essa notificação ela tem dois propósitos. É o quê? Dar ciência de que foi designada uma audiência para que você compareça, para tentativa de acordo, e 2, não havendo acordo, você apresente a sua defesa. Anota, a notificação ela tem dois objetivos. Comparecimento à audiência. Comparecimento à audiência para tentativa de acordo. Dois, e bota em caixa alta. Não havendo acordo, apresentação de defesa, contestação. Vou te fazer uma pergunta, bota a mufa para queimar. Não havendo acordo, apresentação de defesa, oferecimento de defesa, contestação. Aqui, filho. Você é advogado da reclamada. A reclamada, dono da empresa, falou assim, doutor, aqui ó, notificação para audiência. Aí você sabe, não é só notificação para audiência, é para comparecer à audiência e se não houver acordo, apresentar defesa. Então você já vai chegar lá na reclamação trabalhista, na audiência, né? Já entregando a defesa? Não, porque a primeira coisa é a tentativa de acordo. Cara, e vamos lá, ó. Tá aqui, ó. O juizão tá aqui e aqui do lado dele, esquerdo, tá você, secretário de audiência, né? Que o cara vai registrando tudo lá. Aí o advogado tá aqui com a contestação na mão. Aí o juiz fala assim, vamos lá, gente, vamos fazer um acordo aí, beleza, pereré. Fez um acordo. 10 mil reais, pagamento em 5 parcelas de 2 mil, homologado acordo. Aí vem o advogado, assim, ó, visualiza, vida prática, ó, aqui, ó, tá pertinho de você, e fala aqui, ó, ô secretário, tá aqui a contestação para juntar no processo. Não! Por que não? Porque eu só vou trazer a contestação para os autos se não houver acordo. Se teve acordo, houve o quê? Trânsito em julgado. O processo resolveu. Acabou. Vida que segue. Tanto que se amanhã você falar assim, se arrependi, você pode entrar com recurso? Não, transitou em julgado, filho. Se transitou em julgado, é porque não cabe mais recurso. E quando uma decisão judicial não cabe mais recurso, o máximo que você pode impugnar ela é por um negócio chamado ação rescisória. Como não está dizendo, né? É uma ação que vai lá, rescinde algo que já transitou em julgado. Você não pode amanhã falar assim, não quero mais, agora eu vou entrar com recurso ordinário. Não existe mais isso. Então, assim, frisando, de novo, você botou assim, ó, notificação para comparecimento e audiência, tentativa de acordo, e não havendo acordo, apresentação de defesa, não está assim? Aí você frisa no primeiro tópico, havendo acordo, consequência, trânsito em julgado. Havendo acordo, consequência, trânsito em julgado. Aí continua aí no seu rodapé, que é do tamanho do meu coração, cabe tudo. Se vira, se vira, se vira. Eu sou o secretário. Bota, cara, eu sou o secretário, velho. Eu sou o secretário. É? Teve acordo. O advogado, pode botar, advogado mesmo. Olha para mim, com o olhar torto. Escreve assim, olhar torto. E me entrega a contestação para juntar nos autos. O que eu respondo para ele? Você não foi aluno do Sobral.
Porque só junta a contestação se não tiver Berê, esse panção aí, hein? Caramba, cara. Tipo o meu, malandro. Ela tá sentada, ela tá assim, ó, cara. Uau. Muito legal, né, cara? Muito legal. Se eu falar seu burro, tu não foi aluno de Sobral. Claro que você não fez anotar isso. Cara, isso causa memória emocional. Anota, cara, tô falando sério, velho. Confia em mim. Aí eu já sugeri. Se o cara não quer anotar, que eu posso fazer. Vamos lá. Agora vem cá, vem cá, vem cá. Vamos voltar aqui pro processo. Então você já criou umas possibilidades aqui, entendeu o que é notificação. Se fizer acordo trânsito julgado, o processo morre, não pode recorrer. Se não fizer acordo, junta a defesa. Tá bom. Tá, mas essa notificação aqui, como é que é? Vamos lá. Você é aquele cara lá da secretaria que é o recalcado com o oficial de justiça. Tem um monte. Que acha que o oficial de justiça não faz nada, ganha mais que você, né? Que fica só passeando, jogando PlayStation no intervalo. Pois é. Aí você olha lá o oficial de justiça parado na mesinha dele e fala assim, já sei. Vou expedir um mandado de notificação para que o oficial de justiça cumpra a notificação da empresa. Não? Não? Então pega aí, olha aí. Olha aí. O parágrafo 1º do 841. A notificação será feita em registro postal com franquia. Correios. Cartinha. Aí você vai anotar aqui, ó. Essa notificação. Ó. Cara, hoje eu tô inspirado, hein? Ó. E eu nem tomei café ainda. Cartinha de amor. Cartinha de horror, na verdade, né? Vai mandar uma cartinha de amor. Nunca mais vai esquecer que é cartinha. Não manda pro oficial de justiça não, tá? Mas deixa eu te contar uma coisa aqui. Isso na prática acontecia comigo. Secretária meio Zé Ruela lá, né? E aí eu vi o cara expedindo note pro oficial direto, cara. Aí, cara, entra uma, entra duas, tu deixa passar. Na terceira, eu cheguei no diretor e falei, peraí, cara. Parar primeiro lá da CLT, lá, não tô entendendo. Qual é a razão de ser de oficial de justiça? Não, porque ele faz no lote. Eu falei, não interessa. Interessa, correio. Se der errado no correio, aí eu vou lá e cumpro por oficial. Se não, ele deixava lá e ficava mandando mesmo, entendeu? Então, a cartinha do amor. Pronto. Cadê? Se der errado, é automático? Então, aí se der errado, vem comigo. Outra pergunta é excelente. A gente usa subsidiariamente a regra do CPC. Que uma vez frustrada a comunicação pelo correio, quem entra? O oficial de justiça. É aí que o CPC entra de forma subsidiária, sendo compatível com o processo do trabalho. Entendeu? Então, já que falou isso, é melhor anotar. Tá, põe assim. E se a cartinha de amor voltar? Recusaram a sua manifestação amorosa. Deu ausente, recusado. Bota, notifica por oficial de justiça. Notifica por oficial de justiça. Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem batatinha? Será que tem bananinha? Oi? Oi? Calma. Primeiro eu estou trazendo a regra subsidiária do CPC. Depois eu vou entrar na regra da CLT. Vem comigo. Calma aí. Eu estou ciente disso aí. Eu já cheguei a anotar alguma coisa? Eu falei, se devolver a cartinha de amor, oficial de justiça, aplicação subsidiária do CPC, né? Que frustrada pelo correio, oficial. Mas o Luizão fez uma colocação boa ali. Porém, todavia, entretanto, gente, a CLT, ela traz outro procedimento, que na vida prática a gente não aplica, mas tem que tomar cuidado para fins de prova. Aí vamos dar uma lidinha aí. Segue no parágrafo... Não, é o parágrafo primeiro mesmo. A notificação será feita de postal com franquia.
Se o reclamado criar embaraço ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á notificação por edital, enviar no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense, ou na falta afixado na sede da junta ou juízo. Que juiz aplica isso aqui hoje? Eu não conheço nenhum. Por quê, gente? Alguém lê edital? Não. Então tu não vai ficar sabendo que a reclamação dele foi instaurada contra você, né? Mas, aí o que eu quero também frisar contigo? Se você der uma olhada nos editais de processo de trabalho, hoje vem falando expressamente de aplicação subsidiária do CPC. Por isso eu dou essas dicas, entendeu, Luizão? Agora, questãozinha, olhou para o enunciado, nos termos da CLT, vai ter saber a resposta. Nos termos da CLT notificação pelo correio, frustrou, edital. Se o cara não frisar isso e ele trouxer a aplicação subsidiária do CPC, qual vai ser a aplicação subsidiária? Oficial de Justiça. Por isso que eu frisei aqui, ó, CPC, aplicação subsidiária. Beleza? Aí vamos continuar para a gente poder anotar isso aí também. Vamos de novo. Bora. A notificação será feita em postal com franquia. Se o reclamado, 1, criar embaraço ao recebimento, ou 2, não for encontrado, vamos lá, vou explicar o criar embaraço ao recebimento. Quando o correio devolve, tem uma etiquetinha com o padrãozinho lá que normalmente acontece. O que normalmente acontece? Ou é ausente ou recusado. Então, o ausente é o não for encontrado. O recusado é criar embaraço ao recebimento. Entendeu? Então, na etiquetinha do correio vem ausente ou recusado. Aí, nesses casos, qual é a regra da CLT? Fazer a notificação por edital. Aí eu quero que você frise o seguinte, você não botou assim nos termos do CPC? Agora bota nos termos da CLT, bota os dois. Seria bom até separar a cor, né? Fala, Sama. Não, então, Sama, olha o que a Sama perguntou aqui agora. Sobral, na prova cai falando do oficial de justiça? Até o momento, não. Só que tem pega os editais de processo de trabalho do ano passado para cá, você vai ver uma disposição falando expressamente lá de aplicação subsidiária do CPC dentro de processo do trabalho. Então, por isso é que eu estou começando a falar essas questões. Mas se o enunciado está falando nos termos da CLT, aí não tem discussão. Os termos da CLT registrado postal, não deu, edital. Agora, ele não falou nada. Pensa que aquela questão deve ser que o cara conta uma história. Ah, mandou lá pelo correio, barará, e foi devolvido como ausente. E aí ele frisa para você a aplicação subsidiária do CPC. Qual é a aplicação subsidiária? Frustrada pelo correio, vai por oficial de justiça. Beleza? Então, botou aqui, CLT, criou embaraços, não encontrou, notificação por edital. Aqui, vamos parar e vamos revisar. Solta aí. Vamos lá. Eu entrei com uma petição inicial e essa petição inicial é nela que eu registro os elementos da ação, que são parte, causa de pedir e pedido, parte, reclamante e reclamado, causa de pedir é a historinha no mundo dos fatos, no mundo do direito, e o pedido é o que eu quero. Essa minha petição inicial tem que ter o direcionamento, tem que ter a qualificação das partes, tem que ter um breve resumo dos fatos que resultam do dissídio, tem que ter o pedido que tem que ser certo, determinado e com indicação do valor, a data e a assinatura. Beleza, montei a petição inicial, tá bonitinha. Tem mais de uma vara do trabalho distribuída, só tem uma registrada. Beleza. Distribuiu, registrou, vai para o gabinete do juiz? Não, vai para onde? Secretaria, que tem o prazo de 48 horas para mandar a segunda via para quem? Reclamado. Mas ele só vai entregar a segunda via? Também vai mandar uma notificação para comparecer em audiência com prazo mínimo, 5 dias. Por que a CLT usa a expressão notificação e não citação e intimação? Porque notificação tem quantos objetivos? 2. Primeiro, notificar para comparecer à audiência e, não havendo acordo, apresentar a defesa. Show! A CLT diz que essa notificação tem que ser pelos correios. O CPC diz que, frustrada a citação pelo correio, você cita por quem? Oficial de justiça. Porém, nos termos da CLT, se o reclamado criar embaraços ou não for encontrado, faça a notificação por edital. Tá difícil, gente? Não. Show de bola. Vamos lá. Ok. 843. Vamos para a audiência? Aqui, ó, vem cá.
Aqui, a Sama que tá bonitona assim, ó. Advogada. Minha advogada. Não, Sama é advogada, de verdade. Minha advogada aqui. Aí, a Tatá me colocou numa reclamação trabalhista, beleza? E a Eridélia também tá bonitona aí, advogada. Você é meio marromeno, então por isso fica desse lado de cá, tá? Então aqui, ó. Reclamante, reclamado, tal. Advogado, advogado. Chegou a audiência. Só compareceu Sobral e Tatá. As preguiçosas aí não foram, não. Vai ter audiência? Ou vou piorar. Sobral e Tatá ficaram estudando terceiro setor. Porra, moleque. E compareceram as advogadas. Vai ter audiência? Então tem que comparecer o reclamante, a reclamada e os respectivos advogados. Sim? Como é que é? Ele falou assim, como é que é o nome? Eric. O Eric falou assim, reclamante, reclamado e reclamado contestação, independente da presença do advogado? Sim. É? Lê comigo 843. Vamos lá. Na audiência de julgamento deverão estar presentes reclamante e reclamado, olha agora, independentemente do comparecimento de seus representantes. Aí você vai frisar aqui. Vamos lá. Vamos para a nossa audiência. Né? A nossa audiência, a gente diz que ela é una. Mas ela, na verdade, é dividida em 3 fases. Qual é a primeira coisa que o juiz tenta na audiência? Conciliação. Gente, se não tem acordo, concorda comigo que o juiz vai ter que decidir quem tem razão, né? Então ele vai ter que colher as provas. Ouvir testemunha, analisar documento, designar perícia. Como é que é o nome dessa fase de provas? É a fase de instrução. Uma vez que ele colheu as provas, agora ele verifica quem tem razão. Logo agora ele vai fazer o julgamento. Vamos anotar um pouquinho, especialmente a galera do direito. Conciliar é tentar aproximar as partes e fazer um acordo. Esse aqui é autoexplicativo. Instrução, só para lembrar, não houve conciliação, colheita das provas. Aí você pode botar documental, testemunhal, pericial. São os 3 tipos. Colheita das provas. Documental, pericial, testemunhal. E julgamento. Aí, olha só, vem cá, vem cá. Cara, eu vou fazer uma pergunta difícil. Tem que manjar um pouco de processo civil e até vida prática da advocacia para me responder. Seria correto... Porque vamos lá, concorda comigo que o julgamento vai ser a sentença? Sentença é o ato que põe termo, ou seja, põe fim à fase de conhecimento, né? Seria correto eu falar assim, a fase de julgamento é dizer quem tem o direito. A sentença sempre diz quem tem o direito? Não, porque eu tenho sentença de quantos tipos? 2. Eu tenho sentença com resolução de mérito e sem resolução de mérito. A sentença que resolve o mérito diz quem tem direito. Quem tem direito é Sobral. Quem tem direito é Tatá. A sentença sem resolução de mérito. Tatá, você nem parte legítima era para estar nesse processo. A ação não era contra você, era contra a Maiara. Se você é parte ilegítima, eu vou extinguir esse processo sem resolução de mérito. Então, perceba que quando eu chego na fase de julgamento, é a fase onde vai proferir a sua sentença, que é o ato que põe fim à fase de conhecimento, na qual ele pode resolver o mérito, julgando procedente ou improcedente. Por isso que na sentença, no dispositivo, que é a parte final, ele fala assim, por todo exposto, julgo procedente a reclamação trabalhista formada por Marcelo Sobral em face do Tatá Fusco para condenar a reclamada a pagar tantos reais ao reclamante. Ou julgo improcedente todos os pedidos do formulário inicial. Quem tem razão é Tatá Fusco. Agora, se tem uma causa de ilegitimidade, ele não fala julgo procedente e improcedente, ele fala
extinção do processo sem julgamento do mérito por ilegitimidade da parte. Ou seja, ele está dizendo que tem direito? Não. Então perceba que quando eu chego no julgamento, é a hora que o juiz profere uma, vamos lá, sentença, notinha de rodapé, usando o conceito do CPC. Nesse meu caso aqui, é o ato que põe fim à fase de conhecimento. No conceito de CPC, põe fim à fase de conhecimento ou extingue a execução. Por enquanto, eu estou no conhecimento. Então, só vou usar isso aqui. É o ato que põe fim à fase de conhecimento. Resolvendo ou não o mérito. Foi? Tá, aí vamos lá. A sentença que resolve o mérito, ela pode ser a favor do autor ou a favor do réu. Se ela é a favor do autor, o juiz vai escrever julgo procedente. Se ela é a favor do réu, o juiz vai escrever julgo improcedente. Então, anota as expressões. Julgo procedente ou improcedente são sentenças de mérito. Procedente é porque tem razão é o autor, improcedente porque tem razão é o réu. Ou mais, e se o autor formular vários pedidos, 10 pedidos, e ganhar 3? Aí você vai dizer que julgo procedente em parte, ou parcialmente procedente. Beleza? Procedente em parte, ou parcialmente procedente. Posso. Vamos lá. Se julgou em face a favor do autor um pedido, procedente. A favor do réu, improcedente. Agora, se tem vários pedidos e você ganhou alguns, aí é procedente em parte. Significa que você ganhou alguns e perdeu outros. Ah, Sobral, como é que eu vou fazer? Lê o dispositivo da sentença, vai estar lá o que você ganhou. Ó, no procedente em parte, gente, o Júnior faz assim, ó. Julgo procedente ABC e improcedente DEF. Ele não faz isso não, tá? Julgo procedente em parte os pedidos blá, blá, blá. Ele diz quais que ele julgou procedente. Tá, isso é a com resolução de mérito, né? E a sem resolução de mérito? O juiz, o que ele declara? A extinção do processo sem resolução de mérito. Por exemplo, parte ilegítima. Extinção do processo sem resolução do mérito. Por exemplo, parte ilegítima. Solta o caderninho aí. Cara, eu duvido você errar isso aqui. Não tem como, é muito lógico. Eu apaguei. Eu quero entrar com uma ação judicial. Só que para eu entrar com uma ação judicial, eu tenho que lembrar quais são os seus elementos. Partes, causa de pedir e pedido. Autor é quem pede, réu é contra quem se pede. Causa de pedir é a historinha, que pega tanto os fatos e a sua adaptação no mundo do direito. E pedido é o que eu quero à luz da causa de pedir. Beleza. Então, considerando que eu sei agora quais são os elementos de uma ação judicial, vamos escrever uma petição inicial. Primeiro eu tenho que ter o direcionamento, que nos termos do parágrafo 1º, 840, fala o quê? Designação do juízo. Depois eu tenho o autor e o réu, ou seja, eu tenho a qualificação das partes. Depois eu tenho a causa de pedir, descrevendo os fatos e a norma aplicável. Ou seja, eu tenho uma breve exposição dos fatos de que resulta o dissídio. Depois eu tenho o pedido, que tem que ser certo, determinado, indicar o valor. Por último, tem que colocar a data e tem que colocar a assinatura. Pronto, já passou na OAB. De graça, curso aqui comigo. Aí tá a petição inicial prontinha, assim, ó. Imprimiu, assinou, lindão, show. Vamos distribuir ou registrar. Distribuir-se, tem mais de uma vara. Registrar-se,
Só tem uma. E se eu não quiser escrever a petição inicial? Eu posso fazer uma reclamação verbal? Que será reduzida a termo, beleza. No que entrou a reclamação trabalhista, vai para o juiz? Vai para a secretaria, que tem o prazo de 48 horas para remeter a segunda via da petição inicial ao reclamado. É só mandar a cópia? Você vai ter que mandar uma notificação para comparecer à audiência, mínimo quanto tempo? 5 dias. Essa notificação é só para comparecer à audiência? É para comparecer à audiência e, não havendo acordo, apresentar defesa. Essa notificação é feita pelos Correios, que nos termos do CPC, frustrada a citação pelo Correio, faz por quê? Oficial de Justiça. Porém, nos termos da CLT, se o reclamado criar em embaraços ou não for encontrado, faz por edital. Beleza. A audiência é una, tem quantas fases? 3, conciliação, instrução e julgamento. Na conciliação eu vou tentar fazer um acordo, se não houver acordo eu recebo a defesa. Instrução é a hora que eu vou produzir provas. Prova, por exemplo, testemunhal, documental, pericial. Feitas todas as provas, eu posso chegar na fase de julgamento, onde necessariamente eu vou decidir a favor do reclamante ou reclamado. Não, porque decidir a favor do reclamante ou reclamado é uma sentença com resolução de mérito, mas a sentença também pode ser sem resolução de mérito. Se a sentença é com resolução de mérito a favor do reclamante, eu julgo procedente. Se é a favor do réu, eu julgo improcedente. Se tem vários pedidos e o autor ganhou alguns, eu julgo procedente em parte. Porém, se a parte era ilegítima, eu vou chegar a entrar no mérito? Não. Então eu vou declarar extinção sem resolução do mérito. Cara, isso é difícil. Não é. Mas a gente não aprende na faculdade. Pois é. Não aprende na faculdade assim. Então, assim, cá entre nós aqui, eu recebi 3 mensagens lá da PUC do Rio Grande do Sul, dos alunos, no Instagram. E aí, um até foi bem honesto comigo assim. Ele falou assim, olha, Sobral, quando você entrou em sala, eu estava meio preconceituoso. Porque assim, no mesmo curso que tem Bezerra Leite, ministro do TST, você dando aula, achei que ele foi bem honesto comigo. Porém, quando assisti tua aula, foi a melhor aula do curso. Foi a aula que eu consegui finalmente, porque ele falou, eu sou advogado trabalhista, aplicar o que você falou na minha vida prática. Eu falei, cara, pode fazer 7 anos fazendo isso. Então, eu não fico discutindo direito alemão. Processo, cara, você tem que entender a lógica. E assim, isso aqui, cara, todos os advogados e todos os servidores têm que saber como é que funciona. Cara, a pior coisa que tem é o cara recém-aprovado no concurso, me cai uma reclamação trabalhista na mão dele, porque vamos lá, aqui fala a secretaria, fala que é o secretário. Mentira, é o servidor. É você que vai fazer isso. Aí você lá no gabinete do diretor, o que eu faço com essa petição inicial? O cara vai lá para tu passou no concurso, não, cara? Porra, não sabe a CLT, 48 horas de dispensa segunda via para o reclamado? Ou então você chega e fala assim, diretor, eu sei que nos termos da CLT, em 48 horas tem que remeter segunda via para o reclamado. Como é que é o procedimento? Aí ele vai te explicar. Agora você não sabe nem o que tem que fazer com a petição inicial? Diretor, tem que fazer citação e intimação, nem uma coisa nem outra, querida, é notificação. Então, essa lógica básica aqui de processo, isso eu estou passando para vocês em processo do trabalho. Eu vou fazer a mesma coisa em processo civil depois. Vou te contar como é que funciona o fluxo processual. Entendeu o fluxo? Vamos artigo por artigo memorizar agora. Beleza? Material, bora. Chega aí, fala, Luzão. Essa notificação para oficial. Sim. Então, aí o Bezerra Leite, ele fala assim, lacuna ontológica. Sabe o que significa lacuna ontológica? Oi? Não. É quando você tem, como é que ele fala? Ansilosamento. Não, é uma expressão muito difícil, é sacanagem. É quando você verifica, por exemplo, que aquela norma envelhecida já não se adapta mais à realidade atual. Então, por exemplo, não tem lógica o processo do trabalho, que sempre foi conhecido por ser um processo mais célere do que o processo civil, utilizar a notificação por edital, enquanto o processo civil utiliza a notificação por oficial de justiça. Ainda tem mais, a notificação por edital, ela é considerada uma notificação real ou ficta? Ficta. Por que é ficta? De fictícia, porque na prática o cara não fica sabendo. Agora, para o oficial de justiça ele vai ficar sabendo? Vai. Ainda digo mais, Luizão, se você notifica o cara por edital, sabe o que vai acontecer? Quando chegar lá na execução, ele vai ser citado por quem? Oficial de justiça. Aí ele vai ficar sabendo. Aí ele vai alegar que, na verdade, nunca foi mandado cartinha para casa dele, que ele nunca assinou nada, nem ele, nem porteiro, nem ninguém. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pedir a nulidade de todo o processo e tu vai voltar lá para o início. Então, assim, o juiz que falar que não tem lacuna nesse caso, eu não conheço nenhum que fazia isso aqui. E eu trabalhei com muitos juízes, Luizão. Todos eles, deu errado pelo correio? Não, mas olha só, na questão já explica como é que funciona. Nos termos da CLT. Nos termos da CLT, tu bota a notificação por edital.
Só que o que a gente vem observando? As questões da FCC estão cada vez mais complexas. O SESP também. O cara contou historinha, ele não limitou CLT. E ele falou para você, conforme a aplicação subsidiária do CPC, frustrada a notificação pelo correio, você notifica para o oficial de justiça, tá certo? Tá certo. Porque o Bezerra fala isso e o Sérgio Pinto fala isso. Os dois falam a mesma coisa nesse caso. Beleza?